E aí, pessoal, muito buenos dias! Tudo bem com vosotros? Como é que vocês estão? Animados? Vamos lá, minhas abelhinhas, abram essas câmeras. Pelo amor de Deus, semana importante na área. Vamos que vamos. Olha quem tá aí, sejam bem-vindos. Pessoal aqui conectado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, Amizade do Amor. Gaúcho foi o primeiro a chegar, depois a Andréia, Renatinha Creton, Carol Magatão, diretamente de Curitiba. Casal Médici Querido tá aqui também, Samuca, Graça, Márcia Sampaio, diretamente de Orlando, na Flórida. Gente, a gente tá muito chique, né? Bom dia, Mi, Luizão, bom dia, Marcão. Gente, muito bom dia, tá? A Cris esqueceu do bom dia, mas voltou e já deu bom dia para todo mundo aqui. E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Terça-feira, nunca esteve tão perto o nosso impacto, né? Nunca esteve tão perto o nosso impacto, né? Nunca esteve tão perto o nosso impacto. Ah, eu vou fofocar uma coisa para vocês aqui, vocês me permitem fofoca, fofoca, canina, fofoca. Ai, Jesus amado, né? Gente, eu tive a oportunidade, conta tudo, né? O duro que depois me deduram. Tô brincando. Eu conto que pode contar, né? Tem até a página 2 que daí eu não posso contar. Mas eu não tem problema nenhum, né, pessoal? Eu obtive, né, uns samples ali do lançamento para poder experimentar, para poder degustar um pouquinho ali dos produtos, né? E eu vou falar uma coisa para vocês, né? Esse final de semana eu tive a oportunidade de experimentar o pré-treino. Meus amigos, meus amores, amarrem as calças, tá? Realmente o produto ficou sensacional, sensacional. É óbvio que a gente vai ter todas as instruções de uso, como utilizar, vai ter aviso de atingimento de tolerância, né? Para você poder adaptar ele à tua rotina, porque ele é um pouco diferente do Lose It, né? A pegada do Lose It é 100% natural. A ideia do pré-treino é ele ter um pouquinho mais de estimulante, é normal, esse é o princípio de um pré-treino, né? Mas, cara, meus amigos, minhas amigas, se preparem, porque a gente vai invadir de verdade com tudo o mundo fitness, com um puta do suplemento top, tá? Top, top, top. E assim, trazendo para vocês um pouco de visão de crença, eu também não sei a formulação, tá bom? Não sei a formulação. Mas fiquei muito satisfeito, mas muito satisfeito, tá? Muito, tá? É gostoso, é saboroso, sim. E, gente, principalmente comparado com os outros que existem no Brasil, tá? Porque, assim, eu sou consumidor desse tipo de produto há muitos anos na minha vida, né? Eu treino há muitos anos, eu suplemento há muitos anos, há mais de 15, 16 anos, pessoal, tá? Então, só para vocês entenderem. Eu posso dizer até mais de 20 anos, né? Eu comprava lá umas L-carnitina, que era tipo um xarope lá em Amparo, meu pai amado. Eu guardava escondido porque minha mãe achava que era bomba. Era uma loucura, né? Naquela época, né? E aí o que acontece, né? Então, assim, eu posso falar para vocês: sabor super agradável, vai pegar, se preparem, porque vai ser incrível. Incrível, incrível, incrível. Então, eu espero que vocês estejam animados, motivados. Ah, Binha, aí, saudades, querida. Espero que vocês estejam motivados, animados, porque o impacto tá chegando, tá? O impacto tá chegando, graças a Deus. Gente, vamos lá, semana especial. E cá eu fico pensando na minha cacholinha, né? Depois de pegar, cara, todo o nosso esteja em movimento, pegar todo o nosso rumo ao impacto, cara, que mais, né, que eu posso fazer? Eu não sei, cara, acho que eu vou ter que aprender a dançar para eu vir um dia dançar aqui. E eu sempre peço para vocês, né? Coloquem as dúvidas no chat Amizade do Amor, porque é um tema que você traz, cara, puta, salva o vosso host, né? Então, assim, às vezes você fala assim, Canina, eu preciso ouvir isso, pelo amor de Deus. Aí é um tema que você traz, você abre um portal abençoado, uma aura na tua vida vai se abrir, né? Então, assim, você sempre vai ajudar o nosso host querido aqui. Mas, como sempre, né? Eu venho pedir para vocês nos ajudarem em questão de tema, mas eu sempre tenho uma carta dentro da manga, tá? E hoje eu quero fazer alguma coisa especial, coisa que eu nunca fiz. Então, como vai ser um pouco diferente hoje, eu quero que vocês, de verdade, sabe,
prestem muita atenção, tá? O dia de hoje, prestem muita atenção, concentre-se bem nas palavras, porque não só sou eu que vou falar aqui, beleza? Conforme você passa anos da tua vida lidando com pessoas, lidando com determinadas realidades, lidando com certas limitações, lidando com certos desafios, você é natural, né? E John Maxwell fala muito sobre isso, né? Quando ele conversa sobre liderança, é natural demais um líder ele ter um pensamento reflexivo, né? O líder ele tem essa característica. O líder ele é aquela pessoa que ele sempre se pergunta, se questiona, ele tenta buscar dentro dele a resposta, porque todo líder ele é uma pessoa que ele tem um compromisso de conduzir a equipe à vitória, né? Isso que é o que o líder tem, né? Um compromisso de conduzir a equipe à vitória. Então isso tem que estar no teu coração, né? Então assim, o líder ele não culpa o ambiente. O líder ele sempre se pergunta, cara, o que eu posso fazer de diferente? E eu acho que na trajetória para que a gente possa se formar líder, uma das maiores lapidações que pode acontecer é dentro da gente. Não tem outra maior que essa, né? São as vivências, as experiências, as dores, o conhecimento, a busca de conhecimento, principalmente um conhecimento direcionado para uma solução específica, que vai fazer com que você tenha um sucesso, uma carreira brilhante na vida. Porque quando a gente fala de liderança, pessoal, a gente não fala de liderança só no marketing de relacionamento, a gente fala de liderança na vida. A gente fala de liderança como pai ou mãe de família, a gente fala de liderança, né, num grupo de amigos, tentando trazer o melhor, o que há de mais positivo para aquelas pessoas. Quando o assunto é liderança e a gente sabe o tamanho e o poder que ela tem, né, e principalmente quando ela é drivada para o bem, cara, isso é algo que você tem que buscar desenvolver na tua vida, porque independente de resultado financeiro, marketing de rede, isso vai te transformar. E de Ron fala, né, que definitivamente nós podemos ter mais do que nós temos, porque nós podemos nos tornar melhores do que nós somos. E muito, né, do que ele fala no nosso querido áudio, né, que talvez você já deva ter escutado algumas centenas de vezes. Saiba que se você já escutou centenas de vezes, você está no caminho das milhares, e as milhares é a chave, né, são a chave. E ele fala, né, que é impossível voar sem gravidade, é possível crescer sem adversidade, não dá. Mas são as lições, são os aprendizados, é o que você constrói, é o teu caráter, são os seus valores, são o tempo todo testados e é o tempo todo que você tem que entender como é que são as coisas e como que elas funcionam. E principalmente no nosso negócio, que é um negócio self-drive, ou seja, né, você tem que encontrar dentro de você uma nova versão, principalmente se você vem de uma experiência prévia, a qual a atitude não era aquilo que era cobrado de você diariamente, né? Você simplesmente cumpria ordens ou cumpre ordens. Você precisa mudar. Você precisa aprender, entender, aceitar que a atitude é o combustível, que a atitude é o que vai mudar o teu negócio, a tua vida, o teu resultado e modelar, formar você como líder, você como uma pessoa outlier, né, fora da curva. E é complicado isso, né, porque nós somos seres humanos e nós precisamos entender algumas coisas, né. E sobre essas coisas que a gente quer que eu quero conversar com vocês no dia de hoje, né. Eu tenho alguns mentores na minha vida, vocês já sabem, né? Dentre eles, né? Jim Rohn, Zig Ziglar, que é um grande mentor na minha vida, Napoleon Hill. Mas eu tenho um cara aqui no Brasil que eu admiro, acompanho demais o trabalho dele há muitos anos. Há muitos anos. Antes dele estourar na internet, porque hoje é um cara completamente estourado. E ontem eu tive a oportunidade de ver um vídeo dele que eu, na hora que eu assisti aquele vídeo, eu falei, cara, eu vou passar esse vídeo amanhã, né? Porque eu quero dividir com vocês os ensinamentos e esses fatos que ele traz nesse vídeo, porque eu acredito que a gente está numa semana tão ímpar, num momento tão ímpar da nossa vida, como seres humanos mesmos, porque, quer queira ou quer não, o nosso negócio ele tem um cunho social muito relevante. A gente leva
oportunidade para as pessoas, né? Então, o cunho social da venda direta ele é muito importante. Eu queria dividir com vocês esse vídeo para que a gente possa ouvir o que ele tem a nos dizer e para que você possa entender algumas coisas, para que você possa encontrar algumas respostas e que eu tenho certeza que podem te fazer muito melhor, né? Sair daqui hoje muito melhor do que você se conectou, né? Para quem não conhece, tá? Para quem não acompanha o trabalho dele, eu sugiro que você acompanhe, que você comece a acompanhar, porque é um cara que ele tem um trabalho muito denso, né? Ele é um cara que ele tem um trabalho muito profissional, muito importante e de muita excelência, sabe? É um cara que realiza um trabalho verdadeiramente excelente. E eu quero compartilhar isso com vocês, tá? Eu sou o cara que também oriento vocês todos a se bitolarem no marketing de rede, principalmente nas nossas, como que eu posso dizer, nas nossas atividades básicas, que é o que põe dinheiro na tua mesa, perfeito? Nunca se desconecte disso, né? O que coloca dinheiro na tua mesa? Uma lista, abordagem, apresentação, fechamento, acompanhamento e promoção de eventos. Isso, iniciação e promoção de eventos. Então, isso é o que põe dinheiro na tua mesa. Você tem que se tornar um especialista nessas habilidades. Mas eu sei que muito do que acontece em termos de velocidade, em termos de doação, está diretamente atrelado à nossa cabeça. Como eu já falei para vocês, só tem uma coisa que nos tira do marketing de relacionamento: a nossa própria cabeça. Então hoje eu quero dar uma lapidada, eu quero que vocês entendam alguns fatos brutais para que vocês possam absorver um pouco da realidade que todos nós vivemos e busque melhorar, busque crescer, tá? Bom, para quem não conhece, o cara que eu estou citando aqui chama-se Pedro Calabres, tá? Ele é um neurocientista, é um cara que tudo que ele traz com muito, muito fundamento científico. Então, é por isso que eu verdadeiramente admiro ele, porque eu sou um cara da ciência, eu tenho uma formação científica muito forte, tá? Eu sou realmente um cara da ciência, eu gosto de validação, eu acredito em comprovação científica, né? Eu acredito num estudo num nível mais elevado, e esse é um cara que ele sempre traz material denso nesse sentido, nunca no oba-oba, né? Nunca no achismo, muita validação. E ele postou um vídeo que eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Deixa eu pôr aqui parte da minha tela. Quadro de compartilhamento. Eu quero que... Ui, não é isso não. Espera aí. Eu quero ouvir aqui com vocês. A gente vai colocar numa velocidade um pouquinho maior, tá? Só para deixar um pouco mais dinâmico. E aí, de vez em quando, eu vou tecer alguns comentários aqui, a hora que eu achar pertinente, tá? Então, espera aí. Tá todo mundo vendo minha tela aí? Dá um joinha para mim, por favor. Ok. Ó. O vídeo se chama, né? 7 duras verdades que mudam tudo, tá? 7 duras verdades que mudam tudo. Então prestem bastante atenção no que ele vai falar aí. Deixa eu aumentar o volume aqui. Ó, deixa eu ver aqui na velocidade. A hora que ele for fazer um jabazinho, eu dou uma puladinha também, tá? Porque depois vocês podem acessar um e-mail. Eu acho que 1,25 fica bom. Vamos ver. Vamos lá. Muitos anos atrás, um chefe que eu Estão tive em um ouvindo? dos primeiros empregos da minha vida me falou uma coisa que me marcou demais. Ele disse assim: Pedro, só existem 2 jeitos de você aprender nessa vida. O primeiro é com seus próprios erros, e o segundo é com o erro dos outros. E hoje, mais velho e mais maduro, eu tenho certeza de que ele estava certo. Talvez até haja outros jeitos de você aprender, mas os principais efetivamente são esses. E eu estou aqui hoje para te falar 7 duras verdades, que quando você traz isso de fato para a tua vida, quando você aceita e aprende essas verdades, a tua vida muda e muda muito. Então eu estou aqui justamente para evitar que você tenha que aprender essas duras verdades com seus próprios erros. Algumas delas eu aprendi com meus erros, outras eu aprendi com o erro dos outros. Mas eu estou aqui justamente para que você não tenha que errar ou sofrer para ter que aprender tudo isso. E eu quero que o vídeo seja bem mão na massa, então vamos lá para a verdade número 1. Sempre vai ter gente que não vai com a sua cara e não importa o que você faça. Não importa quão bem você faz o que faz, não importa com quanto carinho você faz o que faz e quanto carinho você dedica a algo ou alguém, sempre vai ter gente que não vai com a sua cara. E se você vive a sua vida tentando agradar todo mundo, você está condenando a sua vida à eterna frustração. Bom,
eu acho que isso, né, em algo que envolve tanto pessoas, é algo que você precisa aprender rápido, principalmente no mundo da liderança. Porque, às vezes uma pessoa que não vai com a tua cara, ela está no teu time. E você gasta muito mais energia tentando mudar aquilo que ela sente por você ou quer com você, do que se conectando com pessoas que verdadeiramente elas podem fazer a diferença para o teu negócio. Então, uma dica muito poderosa, né? Quando você tem alguém dentro do teu grupo que não vai na tua cara, lembre-se, né? Nós somos uma equipe. Como nós somos uma equipe, busca conectar um upline seu, porque às vezes aquela pessoa que não tá tendo match contigo, ela pode ter match com uma outra pessoa e tá tudo bem. Às vezes ela vai se conectar com um upline teu e tá tudo bem. E o teu upline vai conduzir, ele vai orientar, ele vai pegar na mão, ele vai te ajudar, ele vai ajudar essa pessoa, e você acaba sendo muito mais eficaz. E você se desprende dessa eterna frustração, porque isso, gente, acomete muitas pessoas no marketing de relacionamento. Além disso, é muito importante você saber também que sempre vai ter gente que vai olhar para a tua vida e vai tentar te diminuir. Tem gente por aí que, para se sentir grande, precisa diminuir as outras pessoas. Afinal de contas, esse é um dos atalhos mais simples para você se sentir grande. É você simplesmente diminuir os outros. Então sempre vai ter gente que vai olhar para os teus sonhos e dizer que eles são banais. Sempre vai ter gente que vai olhar para as tuas dores e dizer que elas são frescura. Sempre vai ter gente que vai olhar para as tuas conquistas e dizer que elas são pequenas. Se você vive a tua vida se importando com esse tipo de gente, se preocupando em agradar todo mundo, você está condenando a sua vida à eterna frustração. Recentemente viralizou um vídeo meu pelas redes sociais onde eu basicamente te digo como que você se cura disso. Rapidinho, em 1 minuto, eu te ensino a você parar de se preocupar tanto com o que as outras pessoas falam ou pensam a respeito de você. E basta você pensar no seguinte, é uma ferramenta que vai usar o teu pensamento. Pensa no seguinte, daqui a uns 150 anos, todo mundo, literalmente todo mundo que está vivo hoje, não vai estar mais. Ou seja, daqui a 150 anos é como se a natureza ela desse a descarga, né? Como se ela virasse a página. Vai ter uma nova leva de seres humanos aqui nesse planeta. Todo mundo que está aqui vai embora. Tem uma sabedoria bíblica que eu acho que as pessoas ignoram muito convenientemente, que é: do pó viemos e ao pó retornaremos. E essa sabedoria traz um ponto muito importante sobre a existência, que é a importância da humildade. Do pó viemos, ao pó retornaremos. Hoje estamos aqui, amanhã não estaremos mais. E aí eu te pergunto, pensando nisso, que daqui a 150 anos todo mundo virou comida de minhoca ou então foi cremado, enfim, não vai estar mais aqui. Quem é tão importante assim nesse planeta para você ficar se preocupando tanto com a opinião dessa pessoa? Como disse Fernando Pessoa, o homem é um cadáver adiado. É uma frase meio macabra, mas é verdade. Tem um cemitério no interior de São Paulo e o nome desse cemitério é Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Parece também meio macabro, sempre que eu falo isso as pessoas dão risada, mas aí eu te pergunto, é mentira? Você sabe muito bem, é verdade, do pó viemos ao pó retornaremos. E se todos nós do pó viemos e ao pó retornaremos, você tem que lembrar de uma sabedoria muito importante, uma frase sábia, que eu não sei de fato quem foi o autor, mas é de grande sabedoria. Quando o jogo termina, o rei e os peões voltam para a mesma caixa. No fim das contas, essa sensação de que nós temos de que a opinião das pessoas é importante, de que as pessoas precisam nos aprovar e tudo mais, isso tem a ver com uma certa fragilidade de ego que muitas pessoas têm. Porque se você vive tentando ter a aprovação de todo mundo, é porque você precisa que o seu ego seja alimentado por aplausos externos. E a grande questão aqui é que nada vindo de fora vai cobrir algum buraco que você tem aí dentro de você. No fim das contas, você precisa encontrar luz dentro de você antes de buscar no outro. Essa é uma sabedoria budista. Os budistas diziam isso. Que se você vive a tua vida tentando encontrar a luz no outro e você não encontra essa luz dentro de você, você vai passar a sua vida inteira frustrado, porque nada vai te completar. Não só o budismo diz isso, mas depois o cristianismo também disse, e várias outras sabedorias filosóficas também nos disseram isso. E olha, eu posso te dizer com segurança que décadas de ciência psicológica, ciência na psicologia, confirmam exatamente isso. Se você vive buscando aplausos externos para tentar cobrir um buraco que está aí dentro de você, você nunca vai se sentir completo. Você precisa, em primeiro lugar, estar seguro e firme ao lado de si mesmo. Até porque, se você não está seguro e firme ao lado de si mesmo, ninguém mais estará. A primeira e principal relação que você deve nutrir é com você mesmo. E se você vive desejando agradar a todo mundo, a tua vida está condenada à eterna frustração. Eis então a primeira dura verdade que nós precisamos aceitar para que a nossa vida seja mais livre. Sempre vai ter gente que não vai com a sua cara. E não tem problema nenhum. Lembre-se desse exercício.
Pensa que daqui a 150 anos, todo mundo vai ter voltado para a mesma caixa, reis e peões. Todo mundo que está vivo hoje não estará mais. É como se a natureza virasse a página. Ninguém é tão importante assim para te causar angústia. A opinião de ninguém é tão importante assim para você viver angustiado querendo a aprovação dessa pessoa. E já que eu falei anteriormente do Fernando Pessoa, quero aqui lembrar de um belíssimo poema que também é dele. Segue o teu destino. Rega as tuas plantas, ama as tuas rosas, porque o resto é a sombra de árvores alheias. E isso me leva à dura verdade número 2, que muda tudo na... Pequeno pause. Isso é muito relevante, principalmente para a nossa profissão, né? Porque nós estamos lidando com a crítica. E, segundo Napoleão Hill, uma das fragilidades que mais minam a autoconfiança das pessoas, e autoconfiança, ela é um combustível fundamental para o sucesso, para a excelência. Uma das coisas que mais minam a autoconfiança das pessoas é o medo da crítica. É o medo do que as outras pessoas vão achar de você. Ah, mas eu sou um médico bem-sucedido, eu vou estar vendendo produtos, o que os meus pacientes irão achar de mim? Ah, poxa, mas a minha família, hoje eu sou engenheiro, estou falando aqui, o que eles vão pensar de mim, eles vão achar de mim? Então, eu acho que essas reflexões são poderosas, né? Para você que sofre um pouco com isso e que possa servir aí de um grande impulso para você aprender a não sofrer mais, porque daqui a pouco, né, não estaremos mais aqui. E pouco importa o que os outros acham ou pensam daquilo que você faz. nossa vida. A maioria das pessoas não está nem aí para você e não tem problema. Existe um fenômeno documentado há décadas pela psicologia, pela ciência psicológica, que é o fato de que a maior parte dos seres humanos vive com uma espécie de egocentrismo psicológico. A maioria das pessoas tende a se preocupar mais consigo mesma do que com outras pessoas, tende a se ocupar do ponto de vista daquilo que ela pensa, daquilo que ela sente, mais consigo mesmo do que com outras pessoas. E um perfeito exemplo disso é um fenômeno científico que já é conhecido também há bastante tempo, e o nome é até engraçado desse fenômeno, é efeito coquetel. Basicamente, esse efeito descreve a seguinte situação. Imagina que você está em um coquetel, uma festa, cheia de gente. Aquela barulheira, aquele zum, zum, zum de um monte de gente falando. Vamos supor que o seu nome é Luiz. Se alguém fala outro nome, se alguém fala Pedro, você não vai conseguir ouvir no meio daquela barulheira. Mas se alguém falar Luiz, que é o seu nome, mesmo no meio daquela barulheira, a sua atenção consegue capturar aquilo e você, opa, alguém falou meu nome. Você percebe isso. Não sei se você já percebeu, se você já viveu o efeito coquetel aí na sua vida, mas ele é um exemplo prático de como o nosso cérebro é muito mais antenado com nós mesmos do que com as outras pessoas. As pessoas tendem, portanto, a se preocupar muito mais com elas mesmas e, no limite, com as pessoas ali que são mais próximas a elas. Então, a maioria das pessoas não está nem aí para você. E tudo bem, na verdade, isso é absolutamente libertador. Muita gente sofre com vergonha, timidez, muita gente sofre imaginando, o que vão pensar de mim e tudo mais. Eu sofri muito com isso. Essa foi uma das lições que eu precisei aprender com meus próprios erros. Eu era uma pessoa radicalmente tímida, eu era um jovem radicalmente tímido. Daqueles que tremia na hora de falar com uma pessoa, na hora de me expor para outra pessoa. Eu tremia tanto, sabe, que até a voz saía tremendo, que a garganta tremia. Eu ligava demais para a opinião dos outros. E claro, depois de muitos anos de maturidade, conhecimento, de sabedoria, hoje eu tenho a plena consciência de que a maioria das pessoas não está nem aí para mim. Aliás, se eu ligasse tanto para a opinião das outras pessoas, eu não estaria aqui na internet, porque se tem uma coisa que te ensina a lição número 1 que eu falei agora, é você colocar a sua cara aqui na internet. Não importa quanto carinho, não importa quão bem você faz aquilo que você faz, sempre vai ter gente que não vai com a sua cara e que não gosta de você, e a internet é um excelente palco para você aprender isso. Mas a segunda lição, ela é complementar à primeira, porque se a maioria das pessoas não está nem aí para você e está preocupada com a própria vida, isso significa ainda mais que você não tem que se ocupar tanto se preocupando com o que as outras pessoas pensam, sentem ou julgam a seu respeito. Aliás, nos dias de hoje, isso é ainda mais contumaz, isso é ainda mais forte. Eu quero que você pare para observar isso, em primeiro lugar, em relação às pessoas que você conhece. Hoje em dia, as pessoas, elas mal conseguem ouvir outras pessoas. Para observar quando você vai a um restaurante, os casais, as famílias e tudo mais. Tá todo mundo lá com o celular, enfiado com a cara no celular, as pessoas mal dialogam. Quando você vê duas pessoas conversando hoje em dia, cada vez mais comum é você olhar duas pessoas e, na verdade, uma não está ouvindo a outra. A pessoa está apenas esperando a vez dela falar. Esse é um fenômeno muito comum e cada vez mais comum. Eu suspeito que esse mundo de redes sociais, ele agrave toda essa situação. Porque, afinal de contas, as redes sociais costumam ser espaços que te estimulam a, o tempo inteiro, afirmar, falar. As redes sociais raramente te estimulam a parar, sentar e realmente ouvir, se interessar pelo outro.
E nesse sentido, claro, nós vamos acostumando, nós vamos nos habituando a cada vez mais estar olhando para nós mesmos. E esse egocentrismo psicológico, essa individualidade exacerbada, ela está trazendo, claro, uma série de prejuízos para as relações. Porque nas relações familiares e românticas, por exemplo, as pessoas não se ouvem mais, e ouvir é fundamental para que uma relação se fortaleça, mas o ponto aqui é que isso é libertador em certo sentido, porque se a maioria das pessoas não está nem aí para você, então você está livre para construir a tua vida sem se preocupar tanto com o que as pessoas pensam. Eu quero te dar um exemplo prático, um segundo exemplo prático disso. Alguns meses atrás faleceu o grande Jô Soares. E você deve ter visto que quando o Jô faleceu, a internet meio que se mobilizou para falar e pareceu que falou só disso durante 1 ou 2 dias. Dependendo da sua idade, se você tem a minha idade, se você é mais velho do que eu, você conviveu com o Jô Soares semanalmente, pelo menos aí na sua casa, com o programa dele. Não foi uma pessoa que participou demais do seu dia a dia ao longo de muitos anos, dependendo da sua idade. E veja só, você não lembrava do Jô há quantos meses? Você só lembrou porque eu acabei de te falar dele aqui, você já tinha meio que esquecido dele. Uma pessoa que, veja só, participou do seu dia a dia com o programa dele durante vários anos e você já esqueceu. Eu te pergunto, você sabe o nome do seu bisavô? Talvez você saiba. Você sabe o nome do irmão do seu bisavô? E aí provavelmente você não sabe. Então veja que coisa maluca, traz isso para sua própria vida. Talvez o filho do seu neto não saiba quem foi você. E provavelmente o filho do neto do seu irmão não vai saber quem foi você. Se pessoas tão próximas assim irão te esquecer, por que você fica se preocupando tanto com a opinião de pessoas que não fazem a menor diferença na sua vida de fato e que daqui a pouco vão te esquecer? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer frequentemente na vida. Quando eu for embora daqui, quantas pessoas vão derramar uma lágrima sequer? E eu não estou dizendo isso porque você tem que querer que as pessoas chorem quando você for, não. É uma reflexão filosófica para você pensar assim: quantas pessoas realmente se importam comigo, com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu penso, com a minha existência? Quantas pessoas efetivamente se importam com o fato de que eu estou aqui vivo nesse planeta? E essas pessoas são as pessoas que merecem a tua energia e que merecem a tua atenção. Só que, infelizmente, você acaba negligenciando essas pessoas muitas vezes para valorizar pessoas que não fazem a menor diferença na sua vida. E que, no momento em que você não estiver mais aqui, elas não vão gastar um joule, uma caloria de energia para pensar em você, para lembrar de você ou para valorizar a tua memória. E isso me leva à dura verdade número 3, que muda tudo na sua vida quando você de fato aprende isso. Você vai parar de valorizar as coisas mais importantes da sua vida. E quando essas coisas forem embora da sua vida, você vai sentir o pior sentimento de todos, que é a dor do arrependimento. E deixa eu te explicar isso, porque isso tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. Existe um fenômeno documentado também pela ciência, também há muitas décadas, que é o fenômeno de adaptação da mente humana. O cérebro humano, e por consequência a mente humana, é uma máquina adaptativa. O nosso cérebro se adapta muito facilmente a diferentes situações. É como se o cérebro humano fosse meio que feito para se transformar e se adaptar. E não é à toa que você provavelmente passou por situações da sua vida que, quando você estava passando por essa situação, você pensou assim: cara, eu não vou aguentar. Só que você aguentou, saiu dela mais forte e tá aí, mais forte e ainda vivo. Então o nosso cérebro ele tem uma capacidade muito forte de adaptação. E a ciência também nos mostra que o cérebro se adapta às coisas boas que acontecem na nossa vida. O perfeito exemplo disso, eu costumo dar sempre nas minhas aulas, é o seguinte: você aí que fez faculdade, tenta lembrar de quando você viu seu nome na lista de aprovação do vestibular. Você ficou feliz? Não é que você ficou feliz, você ficou radiante de felicidade, né? Eufórico talvez, você ficou muito feliz com isso. 6 meses depois, você já queria que a faculdade acabasse, já não aguentava mais, porque teu cérebro se adaptou. O cérebro se adapta tanto às dificuldades para que a gente supere, mas também às coisas boas. A grande questão aqui é que, devido a isso, nós temos uma tendência de acomodação. A gente tende a parar de valorizar as coisas mais importantes da nossa vida, por quê? Porque elas estão lá sempre. Então, o nosso cérebro se adapta, por exemplo, à presença dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos irmãos, das pessoas que a gente ama ao nosso redor. E aí, um belo dia vem a vida e tira essas pessoas. E aí, como nós tínhamos nos adaptado, e a gente parou de valorizar essas pessoas, porque elas estavam sempre lá, o cérebro se adapta. A gente não demonstrou a essas pessoas o carinho que merecia ser demonstrado. A gente não demonstrou a essas pessoas a gratidão que era merecida, porque essas pessoas são de fato importantes para nós. Muitas vezes nós nos adaptamos e começamos a tratar as pessoas que nós amamos como uma espécie de vaso de samambaia que vai estar sempre lá à nossa disposição. E aí vem a vida, e a vida arranca as páginas, e nesse momento surge o pior sentimento de todos, que é o arrependimento. Só que nesse caso, meu amigo, minha amiga, não tem o que fazer, porque o tempo não volta. E, infelizmente, veja que coisa que é quase irônica da mente humana. Nós tendemos a valorizar a opinião de pessoas que não fazem a menor diferença na nossa vida, mas ao mesmo tempo nós nos adaptamos e paramos de valorizar as pessoas que merecem a nossa valorização. E aí, quando essas pessoas vão embora, a gente se arrepende, olha para trás e pensa: poxa, eu queria ter dado um abraço a mais no meu pai, na minha mãe, eu queria ter dado um beijo a mais na minha irmã. E isso é uma das coisas mais tristes que existem e é um dos piores tipos de arrependimento que existem. Então,
eu quero que você ouça essa dura verdade e que você tente lembrar todos os dias que as pessoas que você ama e que são tão importantes para você, amanhã talvez elas não estejam aqui. Então não adia o carinho e o amor. Faça questão de demonstrar o carinho, o apreço e o amor pelas pessoas que te são importantes agora, hoje. Não deixa para depois, porque a vida vem, não espera a vida te arrancar uma página para só então você valorizar aquilo que estava lá sempre ao seu alcance. Eu estou te falando isso porque quando você olha para os estudos científicos e você vê os maiores arrependimentos da vida das pessoas, entre os maiores arrependimentos está justamente isso. Não ter valorizado enquanto estavam vivas as pessoas importantes. Só que isso vale não só para as pessoas que estão aí ao seu redor, mas também para as oportunidades, para tudo que está ao teu alcance e você procrastina e deixa para depois. Para todas as coisas que você poderia começar agora, mas você está adiando para a semana que vem. Para todos os anos que você promete um ano diferente, mas você segue aí vivendo o mesmo ano, só que várias vezes. Então tome consciência da nossa finitude. Tome consciência de que tudo que está ao teu alcance hoje, amanhã pode não estar. E começa a saborear e valorizar, de fato, o que merece a tua energia e o teu carinho. E para de ficar se preocupando com pessoas que não fazem a menor diferença na sua vida. E isso me leva à quarta dura verdade, que se você aprender e trazer para o teu coração e para a tua vida, tudo vai mudar. Dizem por aí que só se vive uma vez. E isso está completamente errado. Só se morre uma vez. Mas viver, você vive todos os dias. Essa frase é uma frase que é atribuída a diversos pensadores e ninguém sabe direito quem falou isso pela primeira vez. Estou te dizendo aqui que não fui eu, mas tem grande sabedoria nessa frase. Eu quero lembrar aqui da sabedoria estoica do grande pensador Lúcio Aneu Sêneca, e ele diz o seguinte: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. Você tem a oportunidade de viver, de existir, de construir, de melhorar todos os dias. Só que, infelizmente, por conta desse cérebro que se adapta, muitas vezes a gente fica postergando aquilo que poderia transformar a nossa vida em uma vida melhor. Muita gente procrastina, muita gente deixa para depois, muita gente não tem a coragem, muita gente por conta do medo fica paralisada e não dá o passo que seria necessário para conquistar aquilo que deseja. E no fim das contas, quando você olha os estudos científicos sobre os maiores arrependimentos das pessoas, os dados sobre isso são claros. As pessoas se arrependem ao final da vida muito mais por aquilo que elas não fizeram do que por aquilo que elas fizeram. Então eu te pergunto, o que você está deixando de fazer hoje que vai virar um arrependimento daqui a pouco para você? Tenta mapear isso na sua vida e começa a tomar as rédeas da tua vida nas mãos. Sabe, assumir o banco de motorista da tua vida em vez de viver no banco de passageiro, porque tem gente que vive assim. Tal como quando você pede um motorista no aplicativo, você entra num táxi e você deixa o cara conduzir a tua vida. Muita gente está lá no banco de passageiro deixando a vida ser conduzida. Começa a assumir o banco de motorista. Começa a encontrar dentro de você a energia e a coragem para você enfrentar o medo que é necessário para tentar conquistar a vida que você deseja. E a melhor maneira de você fazer isso é você tentar ressignificar na tua cabeça, tentar enxergar que ficar aí no mesmo lugar, porque se você está paralisado por medos ou se você está adiando as coisas, você acha que esse lugar aí que você está, ele é relativamente seguro. E por ser mais seguro, você não quer se arriscar para fora dele. Só que você não está vendo que talvez o maior risco de todos seja justamente ficar aí. A melhor maneira de você conseguir coragem de sair do lugar onde você está é enxergar que naquele lugar o risco é maior ainda, porque é o risco de você se acomodar em uma vida que quando você chegar lá no final, você vai se arrepender profundamente por você não ter dado esse passo que precisa ser dado para conquistar a existência que você deseja. E bora pra verdade número 5, dura verdade que você precisa aprender e muda tudo na sua vida. Nada é mais caro do que a ignorância. E eu quero te explicar isso porque isso efetivamente transformou a minha vida quando eu realmente internalizei essa ideia. Vamos pegar uma área da vida onde a maioria das pessoas já se ferrou algumas vezes, que é o amor. Eu quero que você olhe, você que já é um pouco experiente no amor, eu quero que você olhe todo o conhecimento e tudo que você aprendeu enfiando a cara no muro nas suas relações amorosas. Então, daquela versão sua, que não sabia tudo que você sabe hoje, e da versão de agora, existe uma diferença. E qual é essa diferença? Conhecimento. Você sabe um monte de coisa. Eu não estou falando de informação, eu estou falando de conhecimento mesmo. Aí no teu coração, você sabe uma série de verdades que você teve que a duras penas aprender para que você se tornasse hoje uma pessoa mais madura nas suas relações românticas. Veja só, você lá na tua versão antiga, o que te faltava? Te faltava conhecimento. E olha o preço que essa ignorância te custou. Porque graças a essa ignorância, a esse conhecimento que você não tinha, você enfiou a cara no muro no amor todas essas vezes. Isso no amor é verdade, mas é verdade em todas as áreas da vida. Para pensar, se você é uma pessoa que gostaria de se desenvolver profissionalmente para você ganhar mais dinheiro, para você ter mais prosperidade profissional, material, vamos supor que você ganha R$2.000 por mês, você gostaria de ganhar 12. Qual é a diferença entre essa versão sua e a versão sua que vai ganhar aquilo que você gostaria de ganhar? É conhecimento. Então, veja só, tudo que você não sabe está te custando R$10.000 por mês. Se você ganha 2 e quer ganhar 12. Nada é mais caro do que a ignorância. O conhecimento, claro, o conhecimento varia. O conhecimento ele pode ser um conhecimento técnico, ele pode ser autoconhecimento. Para pensar nisso. Quanta coisa você deixa de conquistar profissionalmente por causa da sua procrastinação?
Quanta coisa você deixa de conquistar profissionalmente por causa da sua falta de foco, dificuldade de manter constância nos novos hábitos que você traz para sua vida? Qual é o custo disso? O custo disso é enorme. O custo disso é todo o crescimento profissional que você não consegue conquistar. Para pensar, você que é tímido e gostaria de conquistar relações bacanas que engrandecem a tua vida, e graças à sua timidez, você não consegue fazer isso. Olha o preço que essa timidez está custando aí para você. Então, consciente desse custo, você começa a entender qual é o valor do conhecimento. Imagina se você tivesse o conhecimento, as técnicas e as ferramentas para se livrar de procrastinação, para se livrar dessa falta de foco, dificuldade de manter constância. Imagina se você tivesse ferramentas e conhecimento para você conseguir vencer a sua timidez e outras limitações que existem aí dentro de você. Nada é mais caro do que a ignorância. Isso é muito importante de você internalizar, e eu quero que você observe a sua vida e pense assim: cara, qual é o conhecimento que eu preciso para conseguir me tornar a versão que eu quero ser de mim mesmo? E quanto que isso está me custando? Será que então eu vou postergar ou eu vou investir de verdade minha energia, meu tempo e meus recursos nisso? É muito importante você tomar essa consciência. E essa é uma das primeiras coisas que eu falo para os membros da Sociedade Neurovox, que é o meu programa de desenvolvimento pessoal. É um programa onde eu ofereço ferramentas justamente para a pessoa entender a si mesma e vencer esse tipo de armadilha, como procrastinação, dificuldade de manter foco, dificuldade de ter constância para novos hábitos. Montanha-russa emocional, daquela pessoa que vai do céu ao inferno das emoções 10 vezes ao dia e devido a isso não consegue manter a estabilidade para fazer tudo o que precisa ser feito. E tantas outras armadilhas que estão aí dentro de você te custando muito caro. Nada é mais caro do que a ignorância. Então, valorize o conhecimento e dedica energia, tempo, recursos para você adquirir o conhecimento que é necessário para você se tornar a versão que você precisa ser de si mesmo para conquistar as coisas que você deseja. Porque, no fim das contas, a vida é isso. Você tem desejo de conquistar as coisas. Quero conquistar uma relação romântica com uma pessoa que vai me engrandecer. Você precisa se tornar uma pessoa capaz de conquistar essa relação. Se a timidez te trava, por exemplo, você precisa se tornar uma pessoa que venceu essa timidez. Se você deseja crescer profissionalmente, se você deseja começar a academia, se você deseja melhorar a saúde do seu corpo e você está com dificuldade de mudar os seus hábitos, você precisa se tornar uma pessoa que é capaz de vencer essa procrastinação. É tornando-se uma versão melhor de você mesmo que você se torna capaz de conquistar as coisas que você deseja para a sua vida. E consciente disso, isso vira realmente uma chave para que você comece a buscar o conhecimento, as técnicas e as ferramentas para conquistar a vida que você deseja. Aliás, se Pessoal, só queria fazer um parênteses aqui, que agora ele vai falar um pouquinho do programa dele, etc e tal, né? Mas, fora isso, eu quero fazer um parênteses em relação ao que é o marketing de rede, né? A nossa ferramenta, o que nós temos na nossa mão para poder realmente dar esse passo que ele cita, né? E eu digo isso porque eu sou fruto desse ambiente. Hoje vocês conhecem, né, o produto final de 11 anos de carreira. Vocês não estão diante de uma pedra, né, de um carvãozinho há 11 anos atrás. Então, por que que eu digo isso? Porque a nossa própria ferramenta, as experiências, a motivação que você é inspirado a ter, as orientações, as dicas, a ferramenta em si, marketing de relacionamento, quando você se coloca verdadeiramente a execução, você vai resolver tudo isso que ele trouxe aqui. Tudo isso. Então, eu quero deixar muito claro que se você é uma pessoa que busca crescer em todos esses sentidos que foram citados, fazer o nosso negócio, pode ter certeza, vai fazer com que isso aconteça. Porque aconteceu comigo. Aconteceu com muitas pessoas que hoje vocês admiram, que vocês respeitam, que vocês enxergam como grandes líderes, pessoas que têm um resultado fora da curva, porque foi o que eu falei, né? Nós somos fruto das pessoas que nós nos tornamos. Então, para ter um grande resultado na vida, você tem que se tornar uma pessoa melhor. E todos nós utilizamos essa ferramenta que vocês já estão envolvidos. Vocês já fazem parte para se tornar esse produto final tão incrível. Então, é isso que eu quero que você tenha na tua cabeça, tá? Mas é óbvio que depois você pode acessar e conhecer um pouquinho mais, mas eu não quero misturar um pouco as bolas aqui, tá? Então vamos lá para a verdade número 6. que quando você traz para sua vida muda tudo. Nem tudo que você sente deve ser levado a sério. Tome cuidado com as suas emoções, porque as suas emoções são profundamente traiçoeiras. Você já deve ter parado para pensar que quando você está emocionalmente bem, você está feliz, você está alegre, o mundo parece bom. As coisas parecem boas, o mundo parece gentil, o mundo parece legal. Já quando você tá mal, triste, cabisbaixo, enfim, quando você tá borocochô, como dizia a minha avó, ou seja, quando você tá para baixo, você tá triste, teu estado emocional ele tá negativo, o mundo parece hostil, o mundo parece pior, o mundo parece um lugar ruim. A grande questão aqui é que o mundo continua o mesmo. A diferença é que você mudou as lentes de interpretação do mundo. E essas lentes têm um nome: emoção.
As nossas emoções são como lentes de interpretação da realidade e, portanto, elas têm o poder de distorcer a realidade. Quando você está inseguro demais, quando você, por exemplo, está sofrendo com uma profunda insegurança nas suas relações amorosas, isso pode fazer com que você veja ameaças onde não existem, com que você sinta ciúmes de coisas que não merecem esses ciúmes. Já quando você está muito eufórico e empolgado numa paixão, pode acontecer o oposto. Você pode ignorar sinais claros de que aquela pessoa é bandeira vermelha, de que ela não é uma pessoa bacana para você. E você já deve ter conhecido muita gente apaixonada, e a paixão traz uma certa embriaguez do ponto de vista do cérebro, já falei várias vezes isso aqui no canal. Você já deve ter conhecido pessoas que, devido à paixão, ignoraram sinais claros de perigo em uma relação e enfiaram a cara no muro devido a essa paixão. Então aprenda a duvidar e questionar as suas emoções, porque nem tudo que você sente corresponde à verdade. Duvidar e questionar das suas emoções é um dos primeiros passos quando você, por exemplo, entra num processo de psicoterapia. Quando você senta na frente de um psicoterapeuta, uma das primeiras coisas que ele vai fazer com você é te ajudar a questionar essas crenças e ideias que surgem a partir de emoções que você está sentindo aí. Aprenda a duvidar do que você sente e tome cuidado, porque as suas emoções podem distorcer radicalmente a realidade. Tentar trazer um pouco de racionalidade para as coisas é muito importante, especialmente quando você fala das grandes questões da vida, para que você não tome decisões das quais você pode se arrepender. E aqui eu te dou uma dica que também é dos filósofos estoicos. Tome muito cuidado e nunca, nunca diga, faça ou decida algo que pode te tirar do jogo. Vamos pensar jogo aqui como qualquer área da vida. Nas suas relações amorosas, nunca diga, faça ou decida algo que pode anular, que pode destruir aquela relação. E geralmente as pessoas fazem isso quando? Quando elas estão inebriadas por algum processo emocional. Muitas vezes, na raiva, você diz coisas que você não consegue desdizer. E aí você, muitas vezes, planta uma semente de destruição em uma relação. Muitas vezes, por conta de tentações imediatas, você faz coisas que você se arrepende profundamente depois. Então, a melhor maneira de você duvidar das suas emoções é você lembrar disso. Nunca diga, faça ou decida algo que pode te tirar do jogo. A mesma coisa vale para a tua carreira, a mesma coisa vale para as tuas amizades, para todas as áreas da vida de valor. Nunca diga, faça ou decida algo que pode te tirar do jogo. E se tem uma coisa que faz você dizer, decidir ou fazer algo que pode te tirar do jogo, são emoções, especialmente as mais intensas. Quando você sente uma emoção profundamente intensa dentro de você, a probabilidade de você fazer coisas das quais você vai se arrepender é enorme. Então aprenda a parar, a respirar, a esperar os processos emocionais reduzirem para que você fique um pouquinho mais racional antes de tomar uma decisão, dizer alguma coisa ou fazer alguma coisa. Uma das coisas que eu faço muito na Sociedade Neurovox é dar ferramenta para as pessoas justamente para isso, para elas conseguirem reduzir rapidamente o efeito intenso de emoções e justamente não fazerem coisas ou dizerem ou decidirem coisas das quais elas irão se arrepender. E agora a sétima e última dura verdade que muda tudo quando você traz isso para sua vida. E eu deixei essa por último porque eu suspeito que se eu tivesse falado isso no começo, como é um soco no estômago, essa é dura mesmo, muita gente teria fechado o vídeo. Então eu preferi deixar pro final, porque se você fechar agora, pelo menos você ouviu o restante que eu falei. É duro, mas é verdadeiro. Se as suas escolhas são medíocres, a sua vida será medíocre. Para pensar nisso. Tem muita gente por aí reclamando por viver uma vida medíocre. Mas você olha a vida da pessoa e ela só faz as piores escolhas. Então uma pessoa que ela escolhe ser desorganizada, escolhe não ter disciplina, ela escolhe postergar aquilo que é necessário e escolhe valorizar coisas que não trazem nada de valor para a vida dela. Ela escolhe comer o que há de pior, fazer o que há de pior, conviver com quem é pior. Ela se rodeia de pessoas que fazem aflorar o que há de pior nela. Ela vive no caos, na desorganização. Toda escolha da vida da pessoa é medíocre. Ora, como que você pode se surpreender pela vida dessa pessoa ser medíocre? Então a grande questão aqui é, você terá uma vida que reflete as suas escolhas. Quanto mais suas escolhas forem escolhas de valor, que te engrandecem enquanto ser humano, mais você vai valorizar e engrandecer a sua vida. Já se você é uma pessoa que opta por aquilo que é medíocre, não reclame quando você se encontrar mergulhado na mediocridade. É claro que existem pessoas que elas estão doentes, pessoas que elas têm dificuldade, por exemplo, uma pessoa com depressão profunda, e aí ela não consegue nem cuidar de si mesma. Mas mesmo essa pessoa, ela tem que ter a escolha de pedir ajuda, buscar ajuda e de seguir essa ajuda. Como uma ajuda profissional, por exemplo, a pessoa precisa seguir as orientações da ajuda profissional para tentar melhorar a si mesma. Porque no fim das contas é algo que eu disse em um vídeo muito importante aqui do canal, chamado Amor e Solidão, e eu convido você a assistir quando acabar esse vídeo aqui. Ninguém vai viver por você. Ninguém vai trabalhar por você, ninguém vai amar por você, ninguém vai valorizar o que precisa ser valorizado por você, ninguém vai lutar por você. É claro que você pode ter pessoas ao seu redor que estão junto com você te estimulando, que estão junto com você dialogando e trocando para que você se torne cada vez maior. Isso é muito importante, mas no fim do dia, quem vai viver tua vida é você. Quem vai fazer suas escolhas é você. E você assumir a responsabilidade pelas suas escolhas é muito importante para que você entenda que quando você escolhe o que há de pior, a probabilidade é que o resultado para a tua vida será o pior. Então comece a fazer melhores escolhas e lembre-se sempre disso. Se as suas escolhas são medíocres, a sua vida será medíocre. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final deste vídeo aqui. Parabéns por ter concluído
Show, pessoal. Acho que um dia de muita reflexão, né? Mas algumas reflexões que têm digamos assim, o grande objetivo de te impulsionar, de realmente você entender um pouco mais sobre você, para que você consiga sempre crescer, porque afinal de contas, né, nós somos o resultado da pessoa que nós nos tornamos. E eu acredito, né, principalmente com a ferramenta que nós temos na mão, que é uma ferramenta que ela mistura, é nítido, né, o desenvolvimento pessoal com as relações interpessoais. E dentro de tudo isso, uma grande oportunidade, principalmente para que a gente possa mudar, transformar a nossa vida financeira, revolucionar a nossa vida financeira, que é uma dor latente, principalmente para nós brasileiros, que infelizmente vivemos num país que não dá para você desconectar a felicidade de dinheiro, porque hoje, no país que a gente vive, quem não tem minimamente condições financeiras, é impossível dizer que tem uma vida digna. Para ter segurança, para ter saúde, para ter educação, hoje a gente tem que pagar. Isso faz parte do nosso dia a dia. Não tem como fugir disso, não tem como você olhar para isso e falar: não, 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 isso é brincadeirinha. Não, é verdade extrema. Acho que a grande maioria aqui é pai de família, a grande maioria aqui, se não é pai de família, mas tem um sonho muito grande e sabe que para isso você vai ter que ter um resultado financeiro diferenciado na vida. Então, peguem esses ensinamentos, né? Depois assistam o vídeo novamente, se for. Não fujam da responsabilidade de vocês em relação a transformar o meio, a transformar principalmente as pessoas mais próximas de vocês. Encarem, né, as pessoas que estão do teu lado e que às vezes estão querendo jogar uma biogeografia como pessoas que elas não determinam absolutamente nada na tua vida e na tua realidade. Cultive uma boa ideia durante um bom período de tempo que ela cairá entre boa gente. Não foi do dia para a noite que vocês apareceram na minha vida, não foi do dia para a noite que vocês surgiram na história do Thiago. Vocês só estão aqui porque um dia eu quis ser melhor do que no dia anterior. Porque em um dia eu quis vencer os medos que eu tive no dia anterior. Porque um dia eu escolhi, né? Tive escolhas mais difíceis para ter uma vida melhor. E aí foi o que aconteceu. Vocês surgiram na minha vida. Então tenham paciência, tenham persistência, busquem serem melhores. Entendam que vocês têm a plena competência de realizar qualquer coisa, mas você precisa estar disposto a pegar o papel e a caneta da tua vida e escrever a tua história. Perfeito? Hoje eu vou fazer uma live junto com a Dani Valverde, onde a gente vai falar sobre obesidade. Imagina quantas vidas você não pode transformar, pessoas que sofrem com obesidade, sofrem com excesso de peso, conectando essas pessoas nessa live, hoje 8h15 no meu Instagram, tá? Então, excepcionalmente no Instagram, para facilitar ali a disseminação, depois, obviamente, vai ficar gravado, a gente no final vai falar sobre o Slim Tea, nosso grande produto, tá? Então, não deixem de trabalharem forte para a conexão das pessoas hoje, perfeito? E também preciso fazer o reconhecimento dessa mulher que começou agora, gente. Ela começou agora a trabalhar com a Hive, tá? Tá fazendo um trabalho incrível, se tornou influenciadora já esse mês e também se qualificou a abelha Max da nossa campanha, Camila Conte. Camila, um super abraço, um super beijo, hiper mega parabéns, fazendo um trabalho incrível, se dedicando, transpirando, se envolvendo e chegou ao patamar, né, de abelha Max, já ganhou a mentoria com Cadu Pimentel. Então, super parabéns aqui, mais uma abelha para a nossa campanha, a Camila Conte Abelha Max. Fechou? Um beijo no coração de vocês, tamo junto, espero que eu possa ter ajudado hoje aqui todos vocês, que você possa sair diferente, com energia para execução, porque a mãe do aprendizado é a execução, então execute para que você possa ser uma pessoa melhor e confie que você se tornando uma pessoa melhor, você vai atrair melhores resultados, melhores pessoas e uma vida muito mais próspera para você mesmo. Fechou? Beijo no coração, valeu. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.